A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Tudo firme com vocês? Então, eu estou aqui mais uma vez com a responsabilidade de trazer para vocês uma palavra devocional. Eu quero te convocar para abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. A gente vai ler do verso 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Amados, o texto aqui em Gênesis, ele deixa claro que houve uma grande fome nos dias de Isaque, assim como tinha havido uma grande fome nos dias de seu pai, Abraão. Mas diferentemente do seu pai, Abraão, quando houve fome, Abraão decidiu ir para o Egito, mas a Bíblia diz que o Senhor advertiu a Isaque dizendo: olha, não desça para o Egito, onde eu te disser que você deve ficar, você fica e ali eu vou te abençoar. Amados, quando nós lemos o capítulo 26 inteiro, o que é que Deus fez na vida de Isaque, nós começamos a ter um entendimento sobre aliança, sobre o que é que isso significa. Então a primeira coisa que eu quero convocar você a pensar é que, independentemente de qual seja o momento difícil, a situação que você esteja passando a respeito dessa questão da pandemia, do isolamento social, dos problemas de ordem financeiros, independentemente de qual seja a sua situação, você não está autorizado a descer para o Egito. Como assim, pastor? Porque geralmente nesses momentos em que as coisas ficam apertadas, o nosso coração começa a ficar angustiado e apreensivo, existe uma tendência a descer para o Egito. E tem um grande escritor que diz: todas as vezes que um homem desejar fugir da presença de Deus, Satanás providencia um barco para isso. E é exatamente assim que acontece. Muitas pessoas hoje estão começando a voltar a velhos hábitos, caminhando na direção do Egito, porque acreditam que Deus esqueceu delas. E eu quero convocar você a relembrar a aliança que você tem com Deus. Você não está autorizado a descer para o Egito. Fique no lugar onde Deus disser para que você permaneça. Em segundo lugar, nós somos homens e mulheres de aliança. E o que isso representa, pastor? Dentre outras coisas, ser homem e mulher de aliança significa que nós estamos debaixo do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Você consegue entender isso? Quando nós temos uma aliança com Jesus e a aliança que Ele conquistou por meio do seu sangue na cruz, nós temos todos os benefícios que essa aliança requer para nós. Todos os benefícios que essa aliança pode nos dar. Então, nesse momento, lembre-se, você não está desamparado, você é alguém com quem Jesus tem uma aliança e certamente o favor dele estará sobre a sua vida. Amém? Você consegue crer assim? Muitas pessoas estão desesperadas com as contas, com as dificuldades, com a saúde e com tantos outros fatores nesse tempo. Mas eu quero te encorajar a usar da sua fé nesse momento e lembrar da aliança que você fez com Jesus. Essa aliança nos traz um conforto, porque somos amparados pelo Senhor. Porque o Espírito Santo que habita em nossas vidas, ele nos consola e está sempre intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante do Deus vivo. Então, meu amado, não desça para o Egito, porque você é homem, você é mulher de aliança com Deus e certamente o Senhor não te desamparará. Terceira coisa importante é que Isaque, ele ficou debaixo de uma palavra de Deus. Ou seja, Isaque, ele permaneceu em Gerar porque Deus deu a ele essa palavra, esse direcionamento. Então é importante que você pense qual é a palavra que você tem recebido de Deus para esses dias.
Qual é o direcionamento que você tem recebido do Senhor para a sua família, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para a sua vida como um todo. Então, se Deus tem dado você uma direção, fique nessa direção, meu irmão. Porque certamente essa direção, ela não é somente protetiva, mas ela vai te fazer prosperar, como nós veremos aqui em 3 versículos mais adiante. Então, é no momento em que nós tomamos a palavra que Deus nos tem dado e permanecemos nela, que o nosso coração ele consegue descanso, que o nosso coração consegue repousar no Senhor e nós veremos a mão do Senhor se manifestando em nosso favor. Amém? Então lá no versículo 12, 13 e 14, versículos 12, 13 e 14 do mesmo texto de Gênesis 26, você vai ver assim: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha que coisa interessante. E lembra, o versículo 1 do capítulo 26 diz: sobreveio uma grande fome. E no versículo 12, a gente está ouvindo que Isaque semeou num tempo de seca, de fome, de estiagem, de sequidão, de problemas. Isaque semeia e o que acontece? Ele colhe a 100 por um. E ainda no versículo 12 a Bíblia diz qual é a razão que fez com que Isaque colhesse a 100 por um. Porque o Senhor o abençoava. Então, meu amado, não é o fruto do nosso esforço, o fruto do nosso braço que nós vamos colher, mas é o fruto da nossa confiança, no quanto estamos dispostos a confiar no Senhor. E isso aqui que eu acabei de dizer não é uma desculpa para você dizer eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada, não vou mais me esforçar. Não tem nada a ver com isso. Mas a questão é para deixar claro que no momento de seca, de dificuldade, de fome, Isaque plantou, semeou e colheu a 100 por um. O que isso significa? Nada mais é do que a mão de Deus agindo em favor da vida dele, fazendo prosperar. Então, na sua casa, quando nós permanecemos no lugar que Deus nos mandou estar, quando nós permanecemos na palavra que Deus nos deu, verdadeiramente o Senhor vai honrar e vai cumprir aquela palavra. Amém, querido? Então isso é tão importante. Busque ao Senhor, busque uma palavra de Deus para a sua vida nesses dias. Busque o coração de Deus nesses dias para que Ele se revele a você e te dê uma palavra sobre a qual você vai caminhar. Porque certamente, em obediência ao Senhor, se você permanecer, Ele vai te abençoar, assim como Ele fez com Isaque. A Bíblia diz que ele enriqueceu, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Então, pastor, você está dizendo que eu vou enriquecer, prosperar? Não é isso que eu estou falando. Sobre riquezas. Eu estou falando sobre provisão do Senhor sobre a sua vida. Então, muitas pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã, se elas têm que sair por aí correndo, se elas têm que sair ou não da quarentena. Então, o fato é, obedeça a palavra que Deus está colocando no seu coração. E você vai prosperar naquilo que o Senhor desejar que você prospere. Você compreende isso, meu irmão? Então, em nome de Jesus, o segredo está em andar na palavra que temos recebido de Deus. Não desça para o Egito. Não volte para a velha vida. Não se rebele. Não rebele o seu coração diante de Deus. Talvez essa, inclusive, seja uma oportunidade para você entrar em arrependimento, pedir perdão pelos seus pecados e consertar o seu coração e o altar da sua casa diante do Senhor. Mas a questão é essa. Isaque, ele prosperou. Isaque foi abençoado porque ele decidiu ficar no lugar onde Deus disse que ele deveria ficar. E ele decidiu agarrar-se à palavra que Deus havia colocado no seu coração. Amados, gerar é tempo ou é lugar de passagem, é lugar de pernoite. O que isso significa? É que esse tempo vai passar. Essa situação, esse problema, essa pandemia vai passar. Mas aquilo que permanece é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Então não deixe seu coração se afligir pelas notícias, não deixe seu coração se afligir pelas necessidades que começam a bater a porta. Permita que o seu coração descanse na palavra de Deus.
porque ela é a âncora para as nossas almas nas tempestades difíceis que nós enfrentamos. Amém, amados? Como Isaac, permaneçamos no Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.